Se você tá com dó da Itália, já chorou com a Ilse Scamparini, quer saber como que eu tô depois da minha quarentena, da volta de Veneza no carnaval e ainda não começou a se preocupar com o Brasil, esse vídeo é pra você. A pergunta campeã é: a mídia tá exagerando? Na época do carnaval, a situação tava muito ruim e agora a situação tá péssima. No carnaval, imagina uma rua onde passavam 100 pessoas, passaram a passar umas 10 e agora você encontra umas 4. Ou seja, a Itália já tomou providências drásticas desde o carnaval para conter o coronavírus. A principal diferença nessa última semana é que a gente está num completo lockdown, ou seja, ninguém entra, ninguém sai. Essa situação foi classificada pela Itália como zona vermelha. Começaram em várias regiões e hoje o país inteiro está classificado como zona vermelha e aí eles até chamam de zona segura. Isso não é que você não pode só não sair e entrar na Itália. Você também não pode sequer ir para a cidade vizinha. Você precisa ter um motivo válido, seja de família, de doença ou até de trabalho. E de trabalho você precisa provar que o seu trabalho não é inteligente, ou seja, os trabalhos inteligentes são aqueles que você consegue fazer à distância de forma remota. Outras duas características da zona segura são que agora de fato as empresas foram recomendadas a deixarem seus funcionários em casa e a gente precisa manter 1 metro de distância das outras pessoas, seja para ir no supermercado, para ficar num bar, onde quer que a gente vá, a gente tem que estar 1 metro, pelo menos 1 metro de distância. Muitas empresas já tinham tomado essa iniciativa de deixarem seus funcionários em casa. Primeiro porque eles queriam colaborar com o governo, não queriam disseminar o vírus dentro de suas empresas e também porque muitas crianças já não estavam indo para a escola. As escolas foram fechadas em fevereiro e desde lá os pais precisavam cuidar dessas crianças. Já a regra de 1 metro de distância foi a mais interessante, porque o governo permitiu que os comércios abrissem desde que eles conseguissem manter a regra de 1 metro de distância. Como que eles iriam fazer isso? Imagina que você tem um restaurante, cabem 24 pessoas a 1 metro de distância uma das outras. E elas não podem ficar no balcão, elas não podem se aglomerar, não podem fazer fila lá fora. Você ainda correndo o risco de ser multado caso você não consiga manter essa organização ou até mesmo ir preso. E, além disso, correndo o risco de ser contaminado pelas pessoas que chegam no seu restaurante. Você abriria o seu restaurante? Os supermercados também trabalham dentro da mesma regra. O número de pessoas dentro do supermercado é limitado. As pessoas precisam fazer fila do lado de fora com 1 metro de distância, mais ou menos uns 20 minutos dura a fila. E lá dentro você só pode comprar o que é essencial, nada de sair comprando 10 pacotes de papel higiênico. Se os produtos estão acabando, bom, a gente não pode dizer exatamente, mas o governo garantiu que a gente não vai passar fome, que a gente não precisa fazer a corrida ao supermercado. Porém, é de se considerar, se ninguém está trabalhando, com certeza o fornecimento de produtos alimentícios também está menor. Ontem eu estive no supermercado e sim, o tipo de produto que está disponível não tem todas as marcas, você quase não encontra carne e frutas e verduras também em grande escassez. O que pode ser também o número de pessoas trabalhando dentro do supermercado para fazer a reposição, um menor número de pessoas fazendo entregas e além da produção. Você não é proibido de sair de casa, tanto é que você pode correr, você pode andar de bicicleta, porém existe uma forte campanha para que você colabore e fique na sua casa. Nos supermercados você ouve isso o tempo todo, tem cartazes, a hashtag Resta Casa e além disso um carro de som que passa informando a situação e pedindo para que a população saia o menos possível. Alguns fatos e curiosidades antes da gente passar para coisa séria. A primeira delas é que a gente nunca esteve tanto em família. E a convivência é boa, até porque você não pode mandar a pessoa fora de casa. Então, somos família full time pela primeira vez. E como as escolas estão fechadas, elas também estão se adaptando e passam a fazer suas aulas online. Elisa teve suas primeiras experiências e em uma delas os alunos deixaram o professor mudo. E a aula não aconteceu. E numa outra situação, o professor não tinha visto o chat de conversa e rolou de tudo. As empresas solidárias à situação das pessoas trancadas em suas casas, elas começaram a disponibilizar alguns serviços de graça por algum tempo. O Google Meet é um deles, então você pode fazer uma festa, né, através da videoconferência. Você compra sua bebida, sua comida, liga para o seu amigo e bate um papo. E outro site é o Pornhub, para acabar com a solidão do pessoal.
Não sei se é verdade, confiro em vocês, tá? E se vocês estão preocupados em como que as pessoas mantêm 1 metro de distância uma das outras, saiba que a gente já tem a vestimenta apropriada. E o jogo virou. Quem foram os primeiros a ajudar a Itália? Foram os chineses. Enviaram equipamentos, máscaras e até recursos humanos, médicos para ajudarem. E outra coisa que eu tô super curiosa para ver é que hoje, às 6 horas da tarde, a Itália vai parar para fazer um super flash mob. As pessoas vão sair em suas varandas e tocar instrumentos. Veremos o que vai dar desse concerto. Bom, eu não podia deixar de agradecer todas as mensagens de carinho, atenção e preocupação com a gente. A gente tá bem, muito bem, mas nós somos diferentes de outras famílias. Fortunadamente, o nosso trabalho permite que a gente esteja em casa e leve uma vida normal, apesar de não poder sair nas ruas. A gente tem se precavido desde que começou essa história do coronavírus, então a gente corre pouquíssimo risco aqui. Porém, pense nas outras famílias, pensem no que mais está acontecendo, porque nem todo mundo tem a mesma sorte que a gente tem. Eu tenho uma amiga que ela trabalha como garçonete em um restaurante, recebe como horista. O restaurante está fechado há 1 mês, não sabe se vai reabrir porque as consequências financeiras são drásticas. E ela tem 2 filhas e precisa alimentar as meninas. Voltar para o Brasil é extremamente caro, deixar tudo por aqui, ela ainda não sabe o que fazer. A Itália é um país que já sofreu muito. Eu acho que a gente sente isso um pouco mais, porque já foi guerra, já foi peste, outras epidemias que atingiram. É um país já machucado, dolorido, sabe? Um país que já se fechou outras vezes. Então aqui eles levam um pouco mais a sério. Eu vejo que as pessoas estão se ajudando, por exemplo, colocando cartazes nos elevadores e se oferecendo para fazer a compra das pessoas mais velhas. Então, se você tem mais de 70 anos e não se sente confortável em sair nessa situação, chama as pessoas mais jovens que eles se dispõem a fazer a compra, ficar na fila e enfrentar o vírus. Isso é muito legal de se ver porque a sensibilidade está aí, né? Cuidar das pessoas mais velhas é importante. E eu vejo que tem muita gente que ainda não se tocou da gravidade da coisa. E eu vou confessar que no começo eu também não tinha essa ideia. Essas coisas que estão falando de que é 1% da população que morre, 3%, se eu pegar eu vou ficar de cama, mas eu não vou morrer, não tenho medo do coronavírus. Gente, não é sobre você, nunca foi sobre você. Tem a ver com respeito, a gente tem a obrigação moral de proteger as pessoas mais fracas. E não são as pessoas mais velhas, são pessoas também que têm imunodeficiência, pessoas que podem sofrer de pânico, de ansiedade. É uma solidão tremenda você ficar trancado dentro da sua casa, né? Se você tem família, imagina aqueles que não têm, ter que ficar 40 dias dentro de casa, né? Não tem atividade, não tem o que fazer fora de casa. Tem tantas outras coisas que vocês talvez não estejam considerando, os hospitais lotados, os médicos trabalhando exaustivamente. Então a situação é muito grave. Não é sobre você ficar doente, não tem a ver com as mortes, é muito além disso. E aí eu digo que a minha quarentena pessoal acabou essa semana. Foi quando eu descobri que eu realmente não tô infectada, porque eu fui pro carnaval, voltei e me coloquei de quarentena. Não fui em lugares lotados, não me coloquei em risco, não coloquei outras pessoas em risco, limpo tudo que eu posso, não toco em nada, não coloco mão na boca, nos olhos, no nariz, etc. E não é coincidência que logo após essa quarentena de 15 dias pós-carnaval comecem os casos no Brasil. Então já era pro Brasil ter tomado atitude. Eu não acredito que a gente deixou um carnaval acontecer achando que a gente era imune, que nada ia acontecer no nosso país. E aí o meu apelo pessoal é para que vocês não sejam idiotas, para que vocês não se exponham, para que vocês não exponham outras pessoas. Comecem já a quarentena de vocês, considerem-se doentes, ajam como se vocês estivessem doentes, não coloquem outras pessoas em risco. Não esperem que o governo tome nenhuma atitude, porque ele já não tomou. Já devia ter começado todo o processo há tempos atrás, quando eles viram que o resto do mundo estava em crise. E nada foi feito. Agora é tarde.
Comecem a se proteger, a proteger as outras pessoas e lembrem-se, não é só sobre vocês. Tenham respeito pelo próximo, pensem no próximo, tenham compaixão. Hoje eu tenho uma amiga que tá doente e eu não tenho ideia de como que eu vou fazer para ajudá-la. É muito ruim você ouvir que uma pessoa pode estar com a doença, ela não vai ao hospital, ela não vai ter ninguém ali para ajudá-la a se levantar, a comprar um remédio, e você não sabe se você vai, se você fica, o que você pode fazer por essa pessoa. Não esperem que as pessoas que vocês amem fiquem doentes. Não esperem. Façam o que vocês puderem fazer agora.